nada melhor do que falar sobre conectados, mas muito distraídos, hein? A gente está numa era da comunicação instantânea, né? Você vê uma série de situações que a gente passa o tempo inteiro, e se pergunta assim mesmo, para onde a gente está indo, né? A gente está diante de uma geraçãozinha jovem e que aponta tendências, né? Eles não são menores e não são pequenos, eles são atualizados, né? E hoje, até para sair da formalidade, eu escolhi até uma meia muito perto da geração. É proposital, viu? Foi totalmente proposital. Eu acredito que é uma geração que trabalha muito com ideias imediatas, né? Querem acontecimentos, fazer uma série de outras coisas nesse sentido. E você, como grande especialista sobre esse assunto, gostaria que você nos desse uma introdução aí sobre qual a sua visão hoje em dia dessa geração atual e até mesmo comparativo das gerações passadas, que nós temos aqui diversas gerações, né? E que possa fazer essa introdução para a gente bacana. Seja muito bem-vindo ao Insight. Obrigado, João. Boa noite, pessoal. Eu só queria saber se tem jovem na plateia. Tem jovem na plateia? Só os jovens, levanta a mão, só os jovens. Só os jovens, tem um problema de identificação, tem gente que está com problemas aí, né? Todo mundo quer levantar a mão. A gente está vivendo um período onde a juventude se ampliou. Quando a gente fala de geração, é muito legal a gente querer fazer os estereótipos, né? A geração aqui, ela é assim, ela é assado. A gente fala algumas coisas do jovem, mas a gente esquece que todo jovem é assim. Então, uma das coisas mais comuns do jovem é a ansiedade, aquela vontade de fazer tudo ao mesmo tempo, falta de foco, um pouco de aflição. E a gente pode perceber isso porque todo mundo que já não é tão mais jovem fala uma coisa para o jovem: calma. Você pode reparar, quando você começa a falar calma para alguém, é porque você já está na outra geração. Você já passou da geração. Ou quando você fala na minha época, isso aí também é outra forma de você saber que mudou de geração. O que tem acontecido agora é que essa extensão da expectativa de vida, todo mundo hoje já é um fato, a gente está discutindo isso, inclusive com relação à previdência, vai aposentar, não vai aposentar, então a gente vê que há um fato: as pessoas não morrem mais como antigamente. Antigamente, quando eu falo antigamente, não é muito tempo atrás não. Há 30 anos atrás, a gente falava de estar vivendo em média 65 anos. Era essa a expectativa de vida real. Há 30 anos atrás, nós estamos falando de 1980. Claro. E tem gente que está aqui hoje falando: pô, eu lembro do Diretas Já, eu estava lá. Então, assim, nessa época, a perspectiva de uma pessoa era viver até os 65 anos. E essa perspectiva moldava todas as decisões, as escolhas. As pessoas naturalmente casavam mais cedo, ficavam um tempo determinado na empresa e depois se desligavam. O que aconteceu nesses últimos 30 anos é que essa expectativa de vida já não é mais a mesma. Hoje alterou o comportamento, principalmente, né? Hoje a gente está falando do jovem mais velho, ou jovem veterano, ou... Porque apesar dele ter começado até pelo veterano, até mesmo baby boomers, ele também se pega agindo como uma geração atual, né? Para ser bem franco, todos nós estamos um pouco mais conectados hoje e distraídos. A gente criou uma dependência da tecnologia de tal maneira que hoje ninguém acorda e vai no banheiro, ou vai ver o espelho, ou vai fazer alguma coisa natural. Ele simplesmente acorda e pega o celular. Sim. E o detalhe, ele não pega para ver as horas que seria o natural. Ele pega para ver se tem mensagem. E provavelmente, se tiver mensagem, ele vai responder. E isso independente da idade. Pode ter 20 anos, pode ter 15 anos, pode ter 30, 50, 60. A gente vê isso o tempo todo. A gente está aqui rodando pelo shopping, a gente vê pessoas assim de 60 anos fazendo selfie, já viu? E postando no Facebook. Pô, aí não, ele fica contente, ele se sente jovem. O que a gente observa muito é a facilidade que o jovem de hoje tem até se comunicar em outro idioma, né? Em um outro continente, porque não tem fronteira, né? As pessoas realmente passaram a perceber que realmente algumas mudanças de atitude romperam algumas barreiras, né? Agora, a gente está com uma geração que desde a década de 90
O bombardeio do inglês vem através da TV a cabo, através do inglês, a internet, tudo é em inglês. As instruções, nossa língua hoje, ela é recheada da língua inglesa. Então você cria uma intimidade que o jovem de hoje já nasceu nessa intimidade. A gente está se adaptando, mas ele nasceu nessa intimidade e continua. Então a gente tem uma sensação de que ele tem mais facilidade. Não é. Ele foi mais exposto do que a gente foi de outras gerações. E isso cria uma condição que serve para a língua, serve para relacionamento, serve para a tecnologia. O jovem de hoje ele foi muito mais exposto à tecnologia do que a minha geração. Nós vimos surgir computador, celular, nós vimos surgir a internet. Ele não, ele já nasce dentro disso, quer dizer, ele nasceu junto com tudo isso. E quando a gente fala disso, a gente começa a ver outras gerações que vêm chegando. A Z, é a famosa Z agora, né? Porque a Y já está velha, né? Mas a famosa geração Z, a gente vê aí se surpreendendo, porque a gente pega crianças de 1 ano, 1 ano e meio de idade, e ele pega o celular e já está utilizando, batendo fotos, se bobear, ele está postando, e assim, com 2, 3 anos de idade, aparentemente ele já está alfabetizado. E não é bem isso. A gente tem uma leitura equivocada, porque a gente fica encantado com isso, mas esquece de olhar que o que melhorou foi o software e o equipamento. O equipamento é mais simples de usar e o software é mais intuitivo. Ou seja, qualquer um consegue utilizar, até uma criança. Eu queria que você nos falasse sobre a importância dessas gerações hoje em dia para as empresas. Né? O que cada uma geração, tanto a geração dos veteranos que já estão na liderança dos grandes cargos, quanto essa geração nova, que está chegando com uma comunicação muito mais ampla. Então, o que as duas gerações podem oferecer de bom para a empresa no dia de hoje? Bom, os mais veteranos eu costumo separar em 2 categorias, o mais veterano e o mais jovem. Né? Se a gente começar a categorizar pelos títulos e pelos rótulos que foram criados, a gente vai ser injusto com alguém. Sim. Porque tem aquela pessoa que nasceu em dezembro de 1979. E aí diz que a geração é de janeiro de 80 em diante. Poxa vida, será que de dezembro... Então não tem nada científico, isso é só uma forma de apresentar a geração, mas quando começa na empresa, eu separo em 2 categorias, a mais veterana e a mais jovem. A gente está vendo 2 posicionamentos aí. A mais veterana é uma geração que está vivendo num momento de se reinventar. Ela percebe que ela tem mais 30, 40 anos pela frente, ela não vai parar de trabalhar, ela tem ainda muita vontade de trabalhar e ela tem uma coisa interessante que é o conhecimento tácito. É aquela experiência, aquilo de saber fazer, saber como fazer, que é muito interessante dentro das empresas. Já o mais jovem, ele tem um conhecimento acadêmico muitas vezes até superior, por ter há pouco tempo saído da universidade ou ainda está na universidade, mas ele tem um conhecimento mais renovado e uma energia muito grande. Quando eles dois se encontram, a gente fala, bom, existe uma chance muito grande de dar coisa boa, porque eu tenho a experiência com a energia. Exato. E a empresa precisa descobrir as 2 coisas. E um não precisa eliminar o outro, né? Mas é que tá, na prática não é isso que acontece, viu, João? A gente tem que pensar que o ser humano é muito estranho quando a gente fala do jovem e do veterano. Eu costumo dar um exemplo nas minhas palestras, eu acho que ele é bem oportuno para dar bem uma dimensão do que acontece nas empresas. Imagina você indo numa farmácia e você encontra 2 farmacêuticos lá. No balcão tem 2 farmacêuticos, com uniforme, diploma na parede, são 2 farmacêuticos, ambos formados. Um tem 48, o outro tem 25. E você vai lá para tomar uma injeção de bezetacil. Quem que você quer que aplique? É uma escolha. Quem que você... Para quem que você entregaria a sua necessidade de uma injeção ou seu bumbum, né? Para quem? O mais veterano ou o mais jovem? Pelo conforto, você acaba buscando realmente alguém que traga essa experiência, né? É que tá, mas você tem uma leitura muito rasa no sentido de pensar, olha, o mais veterano provavelmente tem mais quilometragem em aplicar a injeção, então há uma chance maior de ele aplicar essa injeção dolorida com um pouco menos de dor do que aquele jovem.
Isso é natural, isso em qualquer profissão a gente vê isso acontecendo. A questão é que isso a gente vê, por exemplo, na empresa, o líder na hora de entregar o desafio de maior impacto, ele entrega para o mais experiente na percepção dele do que para o mais novato.